No dia 11 de março de 2011, às 14h46, o chão começou a tremer no Japão. Não era um tremor qualquer. O que começou como uma vibração profunda e sutil, logo se transformou em uma força invisível e avassaladora que rasgava a terra, estremecia edifícios, derrubava pontes e paralisava cidades inteiras. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que o terremoto era apenas o começo. Algo ainda mais devastador estava a caminho. No norte do país, em Ishinomaki, província de Miyagi, havia uma pequena escola chamada Okawa. À primeira vista, era apenas mais uma escola rural cercada por montanhas e pelo rio Kitakami. Seus muros brancos, os sorrisos das crianças e o som das aulas criavam a ilusão de segurança. Mas naquele dia, aquela escola se tornaria o centro de uma tragédia que o Japão jamais esqueceria. Quando o terremoto atingiu a escola, às 14h46, professores e alunos correram para fora, como manda o protocolo. O pátio ficou lotado de crianças de uniformes azuis, algumas chorando, outras apenas olhando em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Por um momento, parecia que tinham escapado do pior. Mas o verdadeiro terror vinha do mar. Às 14h49, a Agência Meteorológica do Japão emitiu o primeiro alerta de tsunami. Ondas gigantescas estavam a caminho da costa nordeste. E quando dizemos gigantescas, não é exagero. Estimativas indicavam que algumas poderiam atingir até 15 metros de altura. Era o tipo de fenômeno que engole cidades inteiras sem deixar vestígios. A escola Okawa ficava a apenas 4 quilômetros da foz do rio Kitakami, que se conectava diretamente com o oceano. Aquela conexão invisível, tão tranquila nos dias comuns, agora se transformava em um canal de morte. Os professores, confusos e sem informações claras, reuniram os 108 alunos e começaram a discutir o que fazer. Subir a colina? Esperar instruções? A montanha estava ali, a poucos metros de distância. Mas hesitaram. Alguns diziam que o tsunami não chegaria até ali. Outros esperavam orientações oficiais. As crianças esperavam. Os minutos passavam. Cada segundo era uma moeda lançada contra o destino. Às 15h37, 49 minutos após o terremoto, uma muralha de água surgiu no horizonte. Não havia sirenes, não havia tempo. A força do tsunami invadiu o vale como uma fera faminta, arrastando casas, carros, árvores, tudo o que encontrava. A água subiu com uma velocidade e violência que nenhum dos presentes poderia imaginar. E quando finalmente alcançou a escola Okawa, destruiu tudo. Dos 108 alunos, 74 morreram. 11 professores e funcionários também perderam a vida. Alguns corpos nunca foram encontrados. Os poucos que sobreviveram estavam entre os que correram por conta própria em direção à montanha, ignorando a indecisão dos adultos. Em meio aos escombros, ficaram brinquedos espalhados, cadernos encharcados, tênis infantis presos entre galhos, e um silêncio pesado como concreto. Mas uma pergunta pairava como uma sombra sobre tudo. Por quê? Por que não subiram a montanha? Ela estava ali, tão perto. Menos de 5 minutos de caminhada. Por que tantos esperaram paralisados enquanto a morte se aproximava? As investigações que se seguiram revelaram falhas nos protocolos, falta de comunicação entre autoridades e uma tragédia que poderia ter sido evitada. Pais devastados processaram o governo. Testemunhos de sobreviventes e familiares chocaram o país. O caso virou manchete nacional e internacional. E a escola Okawa, ou o que restou dela, se tornou um símbolo, não só da tragédia, mas também da urgência em aprender com o passado. Anos depois, ergueu-se um memorial no local. As famílias voltam todos os anos. Algumas levam flores, outras apenas sentam em silêncio, olhando o rio que naquele dia trouxe destruição. Há uma cicatriz que o tempo não apaga, mas também há uma lição. Hoje, em escolas do Japão inteiro, o nome Okawa é lembrado nas aulas de segurança. Os alunos aprendem que, diante da dúvida, é melhor correr,
que o instinto às vezes salva mais que a espera por ordens, que montanhas não hesitam, pessoas sim. E assim, a memória das crianças de Ocala vive, não apenas em monumentos, mas em cada passo apressado rumo à segurança, em cada vida salva pelo que foi aprendido com aquelas que não puderam escapar. Se gostou, deixe sua curtida e se inscreva no canal.